Para a nossa reflexão de hoje, a base será a resistência maior ou menor que algumas pessoas têm com relação às nossas dores. É isso mesmo. Como resistir às dores da vida? Um tema prático que vai ao encontro de todas as pessoas, afinal de contas, nós nos referimos àquelas dores que não podem ser evitadas, aquelas dores que não tem como escapar. Uma hora ou outra, elas nos alcançam e aí percebemos que, embora não sejam dores iguais a todas as pessoas, umas têm maior resistência, outras uma menor resistência. E a questão é, como se adquire resistência às dores da vida? Como é que nós podemos desenvolver essa habilidade? Quais os benefícios que isso traz? Tudo isso se encontra aqui nesse vídeo. Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou assistente social, administradora hospitalar e escritora. E meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor, autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E a autoliderança é que mostra os caminhos para o desenvolvimento dos anticorpos de nossas dores. A autoliderança é um poder para você viver muito melhor. Você anda cansado, com sofrimento provocado por alguma decepção, por morte de alguém querido? Você está vivendo uma tragédia nesse momento? Um incêndio, um alagamento ou uma doença grave? Essa videoaula foi feita para você que está desistindo de viver depois de uma grave crise. Nós também buscamos nesta aula as pessoas que estão marcadas por tristes acontecimentos. Nós queremos que você, que se encontra num desses estados, fique conosco até o final da nossa aula, porque você vai estar conhecendo meios de sair desta vida sofrida, porque você não merece continuar assim, sofrendo e com muitas dores. Aí você deve pensar assim, não, mas você acha que um vídeo, uma videoaula vai ser capaz de tirar as minhas dores, diminuir as minhas dores? Não tenha dúvida disso. A questão não é uma videoaula, a questão é a informação, de modo geral, quando ela é recebida por nós, pelo nosso cérebro, pelo nosso mundo mental, ela começa a criar em nós efeitos. Ela começa a criar em nós novas crenças. Então, se você se permitir acreditar na possibilidade de uma vida nova, a informação tem poder altamente reparador. Altamente reparador. E dentro disso é que nós esperamos que hoje seja um grande momento na sua mudança de vida. O interesse por esse tema, como resistir às dores da vida, emergiu de um aluno que manteve contato conosco, pedindo orientação, porque ele passou por um acontecimento de uma doença grave, um câncer, fez químio, rádio e hoje se encontra numa alta relativa, Ele está num acompanhamento desta doença, para ver se não retornou, se não evoluiu. Então ele acompanha, tem esse acompanhamento a cada 6 meses. Porém, ele nos disse que estava muito para baixo, muito triste, muito amargurado e que ele não podia continuar assim. Ele precisava ter uma orientação nossa, ele precisava ter conhecimento de como sair desse estado que ele se encontrava. Ele precisava realmente uma orientação que ele voltasse a viver, voltasse a ter esperança, voltasse a ter mais resistência com relação às dores que a vida sempre está nos desafiando e nos mostrando e nos oferecendo para que a gente possa, inclusive, crescer e melhorar. Então, este foi o interesse pelo nosso tema. Desenvolver uma orientação
para que todos nós, com esse conhecimento, com essa informação, com essa orientação, possamos diminuir as nossas dores, aumentando as nossas resistências. E já fica como uma reflexão natural a qualquer um daqueles que estão acompanhando esse raciocínio. Se existe gente, se existem pessoas com maior e outras com menor resistência à dor, qual é a minha capacidade de resistir à dor? Por que é que eu tenho pouca capacidade de resistência à dor? E como é que se mede isso? Quando você vê pessoas que passam por adversidades, passam por dores e daqui a pouco a vida dela está normal. E outras passam pelas mesmas dificuldades, pelas dores e nunca mais a vida é normal, ou elas seguem com cicatrizes emocionais, né? Elas vivem carregando o que a psicologia chama de traumas ou marcas profundas de algo que já passou. O que diferencia essas pessoas? E o aspecto cotidiano daqueles que não resistem às dores da vida é que ele vive constantemente abatido, desanimado e sem vida, como consequência de uma grande fatalidade ou dor vivida. De repente, uma doença grave, ou um sequestro, ou uma falência, ou um roubo, né? Ou às vezes até sente uma piedade de si próprio exacerbada, chegando a ter ideias até de suicídio. Então, nós precisamos entender, isso é urgente e prioritário esse entendimento, que é um princípio da vida. Ninguém escapa das dores. As dores são democráticas, elas alcançam os ricos, os pobres, os fortes, os fracos, os letrados, os analfabetos, os brancos, os negros, os amarelos, enfim, ninguém escapa das dores da vida. Partindo deste princípio, a pergunta é: então não tem como eu me livrar das dores, não sentir sofrimento? Não, isso realmente não vai dar, não vai rolar. A questão é outra. É como fazer com que aquilo que abate uns apenas dá uma mexidinha em outros. Isso é uma pergunta inteligente. Por que aquilo que arrasa a vida de uns é só um mau tempo na vida de outros? Isso é uma questão inteligente. A questão é como resistimos àquilo que é inevitável, aquilo que todo mundo passa. É muito comum encontrar exemplos onde uma pessoa fecha uma empresa e nunca mais se levanta, outra fecha uma empresa, abre outra, fecha e abre outra. Uma pessoa se divorcia e nunca mais é a mesma pessoa. E outro se divorcia, daqui a pouco casa, divorcia de novo, se precisar, e casa de novo, e a vida segue. Onde está o elemento diferencial? Por que elas são tão diferentes? O que uma tem que volta logo à normalidade que a outra não tem? E nós vamos então estar refletindo mais um pouquinho. Se ninguém escapa das dores, então nós estamos divididos em dois grupos. O primeiro grupo são aquelas pessoas que resistem, que aguentam, que suportam, que enfrentam as dores que elas têm que enfrentar, que elas têm que viver, mas elas se recuperam logo após ou após esses eventos que na maioria das vezes são eventos desagradáveis. E tem o segundo grupo, aquelas pessoas que não resistem. Elas se declinam, elas se abatem, elas não reagem frente aos problemas que a vida vai lhe colocando um após outro. Ela vai se deixando marcar por essas dores e marcas para sempre. Ela não consegue retornar à vida normal, à vida natural ou seguir em frente. Ela fica realmente marcada pela dor. E dentro dessas marcas é que nós vamos encontrar aquilo que vai fazer diferença. A questão é como é que nós fazemos para eliminar a maioria das dores e qual é a propriedade exatamente que existe nessas pessoas que se recuperam rapidamente de outras que têm dificuldade e de outras ainda que não se recuperam nunca.
Qual é o elemento? Qual é o nome certo que nós damos para essa capacidade de reabilitação emocional, reabilitação moral, que as coloca prontas de novo para novas situações? E essa força, né, que as pessoas conseguem, essa resistência, esse grau maior ou menor em algumas, você percebe que ela tem um comportamento diferente. E nós fomos, através da psicologia, né, buscar lá na física, né, a resiliência, que é a capacidade que os materiais têm de voltar ao normal após sofrer alguma deformação. Alguns materiais têm mais resiliência, outros materiais têm menos resiliência. Então, na realidade, é uma capacidade de retornar à sua forma original. A psicologia também entende a resiliência humana como uma capacidade de resistir a choques, a sofrimentos, a enfrentamento de adversidades, a superar os problemas da vida. E a pessoa, com esse grau de resiliência que ela adquiriu, ela consegue retornar ao estado normal. Nós vamos agora demonstrar a resiliência desta régua, fazendo uma analogia com o ser humano, com as pessoas. A régua tem material plástico e ela é resiliente. Ela se entorta e volta para o seu estado original, tá? Então ela se deforma e volta para o estado original. Tem pessoas que sofrem as dores e voltam rapidamente ou depois de um tempo para a sua vida normal. Digamos que a pessoa se divorcia, né? Elas voltam para a vida normal, reconstroem de repente até um novo relacionamento. Enquanto que outras, ao se divorciar, permanecem deformadas, marcadas pela dor e não saem desse estado de anormalidade. Elas vivem num sofrimento só, porque ela não conseguiu ter resiliência frente à sua dor. Nós precisamos estar observando que ser resiliente é ter uma reação positiva frente às adversidades, aos problemas e se recuperar ao estado normal. É o estado normal. Passou por uma dor, essa dor veio, esse sofrimento veio, você vai estar passando por essa experiência, a dor vai embora e você tem a capacidade de voltar no seu estado normal. E isso nós chamamos de resiliência. Existe uma coisa muito interessante, que daí quando as pessoas olham esse exemplo da régua como exemplo de resiliência, e nós vimos falando assim, a vida é cheia de altos e baixos. O que é altos e baixos? É quando você sofre uma deformação, é o baixo, né? E quando quem tem resiliência, volta. Quem olha essa régua depois na vida normal, não imagina que ela teve a deformação, não imagina que ela teve o baixo. E na vida prática, não imagina que ela teve a falência, não imagina que ela passou por um adultério, que ela passou por uma doença ou qualquer coisa. Por quê? Porque a capacidade de voltar ao estado normal não deixa marcas. Mas nós encontramos pessoas que ela sofre uma dificuldade e fica para sempre assim. A vida passa, ela continua torta, ela continua deformada e isso não muda nunca mais, deixa ela cheia de marcas, porque lhe falta a propriedade da resiliência que lhe permitiria voltar ao estado normal. E eu espero que você esteja fazendo nesse momento uma reflexão das suas próprias dores, porque a capacidade de resiliência, a capacidade de voltar ao normal, que faz a régua voltar ao normal, é o que a resiliência deve fazer na sua vida. Sofreu? Muito bem, todos sofrem. Volte ao normal. E nós podemos ter algumas pessoas pensando assim, mas como se tornar mais resiliente?
E nós vamos mostrar para vocês alguns comportamentos que vão aumentar a nossa resiliência, a nossa capacidade de enfrentar problemas e retornar para o estado normal com determinada rapidez. Vocês vão surpreender. Porém, antes de nós começarmos a falar dos elementos, nós gostaríamos de saber se você gostaria de ser uma esponja ou se você gostaria de ser um papel. Porque na prática nós temos o seguinte: algumas pessoas, elas podem enfrentar problemas, enfrenta problemas do tipo assim, foi dispensado do serviço, Ela foi dispensada do serviço, está desempregado, está entristecido e está realmente numa situação problemática. Agora, se você for esponja, você volta ao seu estado normal rapidamente. Agora, se você for papel, olha o estado que se encontra a pessoa que foi demitida, ok? Olha, ela está toda deformada, ela está toda prejudicada, ela está toda dolorida e sofrida. Agora, quando você tem um outro exemplo para ficar claro, se nós devemos ser esponja ou se nós devemos ser papel. É quando você tem à sua frente um pneu furado, um pneu furado. O que é o comportamento esponja? O comportamento esponja. Você está com o pneu furado, onde tem um step, onde está um macaco que eu tenho que trocar. Ok? E já volto espontaneamente e rapidamente para o meu estado normal, troco o pneu e sigo a minha vida em frente. Agora, quando eu sou papel, eu tô com o pneu furado, eu começo a reclamar, meu pai do céu, vou chegar atrasado no meu compromisso, eu não sei onde está o step. Olha, só acontece comigo, com ninguém mais fura pneu quando vai sair de casa. Impressionante. Comigo sempre dá errado. Enquanto que a atitude esponja volta rapidamente frente a um pneu furado, volta para a sua vida, acerta, soluciona e toca a vida em frente. Quem é papel, olha só o que o pneu furado fez para essa pessoa. Olha o estado. A mesma coisa assim, derramou água na mesa de reunião. Pessoa esponja. Opa, onde tem um pano, vamos limpar essa mesa, vamos secar para que não manche, vamos rapidinho, resolve, soluciona. Aquela que é papel fica ali resmungando. Como que pode acontecer isso? Como que você pôde derrubar água? Não sabia que era madeira? Não sabia que a mesa é cara? Não sabia que é mesa de reunião? Olha o estado do papel, olha o estado de quem opta em ser esponja. Ser esponja é ser resiliente, é enfrentar os problemas e as adversidades e voltar ao seu estado normal, ao seu estado que realmente de início e de origem. É claro que quando nós estamos pegando todos esses exemplos, são exemplos cotidianos, a ideia é essa, mas a fórmula, a base, a ideia, ela funciona para um pneu furado, assim como para o falecimento de um ente querido. A ideia é a mesma. Algumas pessoas perdem pessoas amadas, falece alguém que você ama e depois nós ficamos o resto da vida sem viver. E outras também falecem pessoas que também amam. E depois de algum tempo, passado o período do luto, elas estão inteiras para prosseguir vivendo. Então a diretriz para os pequenos problemas e para os grandes problemas é o mesmo. O material que vai nos levar de volta, nos recompor, é a resiliência. É ele que vai mostrar se você vai ficar cheio de marcas para sempre, cheio de cicatrizes emocionais, cheio de marcas de situações vividas há muito tempo que já passou e você ainda está sofrendo, ou se você vai estar pronto para a próxima fase da vida, pronto para as próximas experiências. A variação de exemplos que nós damos é para que você entenda que a base é igual. Nós sofremos da mesma forma. O que vai mudar sempre é isso. Tenho que voltar ao meu estado original.
Cair é normal, ficar caído é opcional. Exatamente. E nós temos alguns comportamentos que aumentam a nossa resiliência. E o primeiro deles é que nós devemos desenvolver a nossa capacidade de adaptação. Quando você chega num lugar e onde está tendo um problema, está tendo um conflito, está tendo uma discussão entre as pessoas daquela casa. Você chega na casa e as pessoas estão discutindo. Aquele que não é resiliente, ele simplesmente faz a seguinte observação: eu não avisei que se nós viéssemos aqui, nós íamos enfrentar esse problema? Olha, eu já falei que aqui não dá pra gente vir mais. Tava na cara que nós íamos chegar e encontrar essa confusão armada, essa discussão. Eu sabia que isso ia acontecer. Agora, a pessoa que tem resiliência, chegando num local, num lugar onde está tendo um conflito, ela chega com a intenção de ajudar, de colaborar, porque já está acontecendo o problema já está existindo. Então o que ele pode fazer? É olhar daqui para frente. E normalmente o resiliente chega e fala assim: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso auxiliar para que a gente conclua essa discussão, para que a gente termine com esse conflito, com esse problema? Então, olha aí uma observação. Reflita como é que você reage quando chega em lugares, tem algum acontecimento de conflito. Qual é a posição que você assume? Você assume a posição de esponja ou de papel, né? De esponja ou de papel. De repente, aquele que fica somente colocando fogo na caldeira, né? É o papel. Eu sabia que ia acontecer isso, sempre acontece isso. Não seja papel. Vamos optar em ser esponja sempre. Esses apontamentos, essa capacidade de adaptar-se ao que está acontecendo, ele não é a resiliência, ele vai nos levar para a resiliência. Nós estamos dando apontamentos que vão nos ensinar a ser esponja, nos ensinar a ser resilientes. Ou seja, tem um problema, vai, enfrenta e pensa: todo mundo passa por isso. E volta ao estado normal. Todo mundo acontece isso, toda família tem problema, todo trabalho dá trabalho, e volta ao estado normal. Isso vai te levar, essa maneira de pensar, esses exemplos todos que nós demos de pessoas que são papel ou são esponja, o que mudou nelas se elas passam as mesmas experiências? Postura mental, maneira de pensar, opção de ver a vida. Tudo é interno que se refletiu no externo. Um outro elemento importante para que nós possamos ir adquirindo a resiliência é entender que dores e aborrecimentos são para todas as pessoas. Não é exclusividade sua e nem minha. As dores alcançam todas as pessoas do planeta. Quando você adquire essa compreensão, você começa a entender que não acontece somente para você, e sim acontece com milhões de pessoas. Por exemplo, você teve um acidente automobilístico. Não foi só com você. Já inúmeras pessoas passaram por um acidente automobilístico. Num outro caso, assim, você está passando ou vai passar por uma cirurgia grave. Meu querido, minha querida, muitas pessoas, milhões de pessoas já passaram por esse evento desagradável, na busca da recuperação da sua saúde. Você está desempregado, foi demitido, você está para baixo, você está com a folha amassada. Também isso acontece com milhares, com milhões de pessoas no planeta. Dor da dispensa do trabalho, a dor do desemprego alcança milhões de pessoas. Você está ressentido, magoado, entristecido por qualquer outra dor. Meu querido, todas as pessoas também já passaram ou vão passar.
Você perdeu o filho. Infelizmente, é uma das maiores dores que o ser humano possa passar. Infelizmente, milhares e milhares de pessoas também passaram por esse evento triste. Então, nós temos que olhar para as dores com uma visão de igualdade. Igualdade. Todos nós vamos sofrer. Todos nós sofremos, ou todos nós já passamos por essas adversidades. Quantas pessoas que não faliram uma empresa e procuram um emprego, não querem mais abrir empresa. Outros faliram e abrem uma nova empresa e têm sucesso. Alguns se divorciam porque foram traídos, e buscam um novo casamento, um novo relacionamento e voltam a ser felizes. Então nós temos que entender, para que nós consigamos ir trazendo um pouco mais de resiliência no nosso comportamento, nas nossas atitudes e na nossa maneira de ser, é entender que dores alcançam todas as pessoas. Agora, meus amigos, entendam que isso que nós estamos falando deve ser visto como uma notícia boa. É uma visão otimista da vida. Pensa conosco. Não existe nada que possa acontecer com você. Nada. Não existe nada que outro já não aconteceu com outras pessoas e elas venceram. Por maior que seja a sua imaginação, mas se acontecer isso, não existe nada que vai acontecer com você, que pode acontecer com você, que outras pessoas já não venceram. O que a gente aprende com isso? Você pode vencer também. O que a gente aprende com isso? Não seja papel. Sofreu? Algumas pessoas já até esqueceram, já estão... Tanto é que nasceu a expressão, né? Tô pronto para outra. Esse aqui nunca vai estar pronto para outra. Ele vai sofrer pela mesma coisa. Ele vai ficar só nessa lição. Ele nunca vai estar pronto para outra. Só a esponja pode dizer estou pronto para outra, porque verdadeiramente está. O terceiro elemento muito importante para que nós aumentemos a nossa capacidade em ser mais resiliente, em ser mais esponja e menos papel, é que nós devemos ser otimistas, confiantes, positivos e esperançosos. O otimismo é a capacidade de esperar sempre pelo melhor. E quem adota o otimismo consegue ser mais resiliente. Inclusive, nós temos uma razão para ser mais otimista, porque nós temos uma pesquisa, um trabalho científico executado por um autor, um pesquisador norte-americano, Roberto Leahy, que ele escreveu depois um livro, fez uma dissertação de como enfrentar as preocupações, onde ele consegue provar que 85% dos medos nunca aconteceram. Então, meus amigos, nós precisamos ser mais otimistas, porque muitos de nós têm assim uma visão negativa, achando que vai ocorrer sempre o mal, sempre vai estar para baixo, nunca vai dar nada certo, por medo. E por essa pesquisa nós vemos a constatação que 85% desses medos nunca aconteceram. Então nós temos essa razão para ser mais otimista, para esperar sempre o melhor, para achar que tudo vai dar certo. E quando você adota essa postura de que tudo vai dar certo, o que o seu cérebro responde? Ele se condiciona a buscar sempre um caminho para o bem, um caminho para ser melhor, um caminho para crescimento, um caminho para algo bom. Então nós precisamos verdadeiramente estar com esta convicção de que ser otimista nos dá mais resiliência. Você foi despedido do seu trabalho, infelizmente. O não resiliente, como é que ele reage? Poxa vida, agora estou dispensado, fui dispensado, estou despedido, com essa crise eu não vou conseguir a minha recolocação. Meu pai, que
coisa mais horrível que eu estou passando. O resiliente, o que ele faz no ato de que ele recebe a sua dispensa no trabalho? Ele já pensa com otimismo: posso de repente ter a oportunidade de ter aquele serviço que eu sempre quis. Vou estudar para fazer aquele concurso que eu sempre sonhei. Eu sempre quis fazer aquele concurso. Então, meus amigos, os dois estão dispensados. Os dois estão desempregados. A situação é igual para os dois. Mas a diferença está na forma de pensar. A postura mental é totalmente diferente para aquele que tem resiliência e para aquele que não possui essa capacidade. Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é uma questão de você observar as coisas e escolher como se comportar diante delas. E assim, vai acontecer com todos os nossos problemas, independente da adversidade. Escolher ter uma visão positiva, escolher pensar que o melhor pode acontecer é sempre a melhor escolha. Aí você vai assim, mas e se não acontecer o melhor? Pelo menos você não está com o peso do pessimismo, com o peso da derrota. Então, se não acontecer nada, um novo caminho você acha pelas suas próprias forças. A questão é, o contrário de ser otimista, ou seja, sendo pessimista, negativo, o risco é muito maior. Pode aparecer na sua frente uma nova oportunidade e você nem estar percebendo, que aliás é o que acontece com a maior parte das pessoas. Por que as pessoas chegam nesse estado sem resiliência? São pessoas papéis e nunca voltam ao estado normal, que nem imaginam que podem voltar. Quando elas estão nesse estado, elas nem imaginam que algo bom possa acontecer. E a vida está cheia de exemplos de pessoas que estão o tempo todo tendo a vida virada para bem e para mal, por um acontecimento que nem dependia delas. Então a melhor postura, o mais inteligente, o mais comprometido com o futuro está aqueles que escolhem, diante de todas as possibilidades, acreditar que o melhor vai acontecer. Muitos de nós têm um inimigo comum, que é não ser otimista. Muitos de nós não acreditam que vai dar certo, acredita que tudo é difícil, que tudo é impossível. E nós temos alguns indícios dessas pessoas que não são otimistas. Quando a pessoa não é otimista, toca o celular, toca a campainha, chega um documento da prefeitura ou um documento do banco, qual é a reação? A pessoa já coloca a mão na cabeça e já fala assim: meu Deus, lá vem problema, só tenho problema, aqui só vem problema. Se for do celular é só problema, se for da campainha é só gente que vai me trazer problema, prefeitura, banco, sempre vai ser problema. Então a pessoa decide que será um problema, e isso compromete qualquer otimismo. Diante das crises, o que é que nós precisamos ter? O pensamento positivo. Porque toda vez que nós pensarmos negativo, isso só vai trazer dores para nós. Vai trazer dores e não vai solucionar absolutamente nada. Tem pessoas que vê uma mancha no corpo e já pensam o pior. Essa mancha pode ser um câncer. Não, meus amigos e minhas amigas. Apareceu a mancha, não pense no pior. Você deve realmente observar. Se teve alguma mudança, teve alguma alteração, deve procurar um profissional. Você não deve ser realmente desleixado. Apareceu uma mancha e você não dar a mínima. Não. Nós temos responsabilidade com o nosso corpo, não se esqueçam disso. A autoliderança nos mostra a responsabilidade primeiro conosco, e com o nosso corpo também é a mesma coisa. Então nós precisamos ter essa responsabilidade. Não escolha o pior. Você tem que buscar os pensamentos positivos e as possibilidades de que
tudo vai dar certo, de que vai ser possível resolver, que existe solução para o seu caso, até realmente você ir buscando todos os caminhos para chegar, resolver o seu problema e a sua dor. Agora, é importante entender uma coisa. Não adianta a pessoa falar assim, mas fazer o que? Eu não sou otimista. Ninguém é. As pessoas se tornam. Ser otimista dá trabalho. Dá trabalho, você tem que controlar sua mente, seus pensamentos, você tem que ir contra a maioria, você tem que achar graça nas coisas à sua volta. A pessoa que é otimista, ela construiu nela essa personalidade. As pessoas falavam que não ia dar, e ela fala, não, vai dar sim, eu vou conseguir, vai dar, vou conseguir, vai dar. Ela foi construindo essa personalidade. Ninguém nasceu otimista, outro nasceu pessimista. Não. O otimismo é fruto de trabalho. Se você não é, torne-se. Acredite no melhor, acredite no bem, acredite no belo, fale do bem, evite problemas. É igual, muitas vezes eu vejo as pessoas, acordam de manhã e falam que assiste o jornal. E é algo totalmente contrário. Você liga o jornal de manhã e está lá quem matou, quem fugiu, quem roubou, tráfico de droga, polícia que prendeu, polícia que bateu. Já para acordar durante o dia, já de manhã. Aí ele fala assim, você não consigo ser otimista, mas aí é demais. Claro que você não vai conseguir ser otimista, porque você fez da sua mente uma lata de lixos. A questão é, claro que se informe, mas na hora que for possível. Claro que você não vai ficar alienado, mas acordar de manhã é um momento especial no seu dia. Use de maneira melhor, tenha cuidados com você, que o otimismo não vai te abandonar. E mais um elemento para que você amplie a sua capacidade de resiliência é você nunca desistir. Porque desistir é você colocar um ponto final na sua história, no seu projeto, no seu plano, é você realmente colocar um ponto final. Então, nunca desistir, nunca. Você deve realmente estar sempre procurando algo novo, procurando uma nova opção. Porque quando você não desiste, você tem o problema, mas não desiste, o seu cérebro também começa a buscar novos caminhos, novas opções, novas formas de você continuar persistindo, perseguindo a sua ideia, o seu plano, o seu sonho. Então, a diferença na humanidade, só foi feita, só foi executada, foram por pessoas que nunca desistiram. Tiveram um sonho, persistiram no sonho, caíram, levantaram, buscaram novas opções, novas escolhas e persistiram. Era uma vez um professor universitário que queria provar para os alunos dele que nunca deveriam desistir. E ele começou a perguntar para os alunos: vocês conhecem Mahatma Gandhi? E todos responderam: sim, professor, lógico que nós conhecemos o Gandhi. Vocês conheceram Martin Luther King? E os alunos, a grande maioria, respondia: lógico, professor, que nós conhecemos a história de Martin Luther King. O professor continuou: meus alunos, vocês conheceram Madre Teresa de Calcutá? Alguns alunos, e a grande maioria, colocou: lógico, professor, que nós conhecemos a Madre Teresa. E meus alunos, vocês conheceram Richard Taylor? Os alunos, uns olhavam um para o outro, esperando que alguém se colocasse, e responderam também assim, a altos brados: não, professor, nós não conhecemos Richard Taylor. E o professor conclui: sabe por que vocês não conhecem Richard Taylor? Porque ele desistiu. Quando nós começamos a observar as questões que estão à nossa volta, entendemos a importância de não desistir nunca.
Não desistir nunca. Quando desistir é uma possibilidade para nossa mente, o cérebro não se esforça tanto para encontrar saídas. Afinal de contas, se der tudo errado, ainda tem desistir. É uma possibilidade. Quando se apaga isso da sua cabeça, não existe desistir, não existe dar errado, não existe parar, não existe desistir. O cérebro tem que encontrar outros caminhos que não seja desistir. A resiliência, a capacidade de voltar ao estado normal depois que somos deformados pelos acontecimentos, eles surgem nas pessoas que não consideram desistir uma possibilidade. Não existe isso para elas. Elas estão decididas a seguirem firmes, fortes, até o objetivo que elas traçaram para a vida delas. E o plano de transformação que nós oferecemos para cada um de vocês é que, primeiramente, aprenda a se recuperar das grandes dores vividas. Nós precisamos ter esse aprendizado no nosso dia a dia, porque muitos alunos nossos que conseguiram o domínio pessoal assim fazem e obtêm êxito nos seus planos, nos seus projetos, sejam pessoais ou sejam profissionais. Então, primeiro passo que você precisa ter é reconhecer que você se encontra nesse estado de não ter resistência. Não tem resistência, não é resiliente ou não tem bastante resiliência. Reconheceu? Você vai estar se apoiando no conteúdo desse vídeo para a sua recuperação emocional. Se precisar, volte, assista novamente para que você possa estar mais próximo, mais perto da sua capacidade de ser resiliente. O seu comportamento diante da dor, de qualquer dor, vai definir o quanto que você vai se deixar sofrer. Então, pense bem e adote esses passos que nós estamos lhe ofertando. Se você chegou até no final desse vídeo, está ouvindo a gente até agora, vou te chamar a atenção para um detalhe interessante. Lá no começo, você ouviu a história do papel e da esponja. Nós já falamos isso, falamos de outras ideias, mudamos de assunto, nós seguimos adiante. E se nós perguntarmos para a esponja o que ela achou, ela está absolutamente normal, ela já nem lembra mais que ela foi amassada muitas vezes. E se você perguntar para o papel, ele ainda está sofrendo desde os 4, 5 exemplos anteriores. Veja na sua vida se não é assim. O que está te fazendo sofrer está acontecendo agora ou aconteceu há muito tempo atrás? O que está te fazendo sofrer aconteceu hoje, está acontecendo nesse momento ou já foi há um tempo atrás e você está insistindo em permanecer assim, sofrendo, insistindo, se negando a voltar a ser esponja? Essa é uma reflexão importante. E nós vamos deixar uma mensagem final para aqueles que desejam efetivar mudança na sua vida. Vamos primeiro entender que a natureza é a mãe dos homens. E se ela é a nossa mãe, ela serve como exemplo, porque toda mãe deve ser exemplo para seus filhos. A natureza volta ao normal após grandes deformações. E nós vamos lhe demonstrar pelo seguinte exemplo. Você tem um terreno, tem mato no seu terreno e você quer acabar com esse mato, tá? Então você pega, compra mata-mato, você aplica o mata-mato, espera esse mato murchar, secar, faz a limpeza do seu quintal, planta até, faz as suas plantações, planta o que você deseja, passado algum tempinho, lá está o mato de volta no meio da sua plantação, tá? Então a natureza deu um jeitinho e retornou com o mato no seu terreno. Alguns querem até radicalizar essa atitude de tirar o mato do terreno. Pega o que faz? Corta o mato,
passa mata-mato de novo, limpa o terreno, concreta o terreno inteirinho. Meus amigos, se sobrar um trinco nesse concreto, passam alguns dias, algumas semanas, o que é que aparece no trinco? Um mato de volta. Então, a natureza sempre está dando um jeito, ela sempre está tentando voltar ao normal após uma grande deformação. Agora, imagina se o mato, depois de enfrentar o mata-mato, falasse assim um pro outro: ó, não adianta crescer não, hein? Não adianta, cresce, eles passam mata-mata, eles têm enxada, vamos ficar aqui embaixo da terra mesmo, não vamos crescer não. Como é que seria? E se depois eles falam assim: olha, a gente ia voltar a crescer, mas você viu que eles concretaram tudo? Vamos deixar quieto. E a maioria deixa, mas não todos. Lá vai ter um resiliente, petulante e atrevido que fala: eu não vou ficar aqui embaixo. E ele procura por um trinco que aparece. E você e eu, todos nós, temos essas personalidades distribuídas, onde você vai ser aquele que, se te concretar, você nunca mais cresce, se passar mata-mato, se assusta e nunca mais cresce, tal qual ele. Ou você vai decidir e entender que, se você tem inteligência, tem capacidades, consegue aprender, consegue se desenvolver, está cheio de exemplos de sucesso à sua volta, de pessoas que deram certo, você vai reagir, voltar ao normal, não se preocupar com as suas dores, afinal de contas, quem está comprometido com o futuro não tem tempo para isso, e vencer o concreto. Um dos atributos mais importantes das pessoas que desejam progredir e crescer é ter a flexibilidade diante das adversidades, é ter a sua resiliência sempre aumentada. Logicamente que, passado essa experiência difícil, fica realmente para nós os ensinamentos. Os ensinamentos devem ficar verdadeiramente da nossa vida. Porém, nós temos que entender que a vida não te derruba para que você aprenda a cair. A vida nos derruba para que nós venhamos a aprender a levantar sempre. Então, mais importante do que resistir às dores são a nossa capacidade de recuperação. Então, meus amigos e minhas amigas, sejam sempre esponja e nunca sejam papel. Para que isso, quando nós adotamos, nós somos mais felizes e vivemos num melhor bem-estar. Se algo te fez mal, me dê uma justificativa para você voltar a lembrar nele. Se algo te feriu, se algo é uma lembrança amarga e triste, qual é a razão de você voltar a pensar nela? Não perca tempo com nada que não seja significativo. E nessa altura você deve estar pensando: não, mas eu não quero isso, eu quero esquecer, mas não consigo. Não existe nada que um sonho maior não possa te trazer de novo à vida. Um grande ideal, abrace uma grande causa, dedique-se a algo que vale a pena, algo tão grande, mas tão grande, que as suas maiores dores e cicatrizes se tornam pequenas. A questão é: não se acostume com uma vida pequena e sem valor. Essa é a nossa mensagem. Finalizamos então a reflexão: como resistir às dores da vida, nos ensinando os aspectos importantes da resiliência. Mais uma proposta para a conquista da autoliderança. E a vida segue, e nós vamos continuar estudando, crescendo. Afinal de contas, aqui ninguém leva a menor tendência a ser papel. Aqui todo mundo é esponja. E você, como nós acreditamos que você também está a fim de ser esponja, nós vamos seguir adiante. E o próximo tema já fica anunciado. O tema será: saiba por que você tem insegurança. Vamos entender isso, que está presente em todos os papéis, mas em você eu espero que não.
Se você achou este conteúdo interessante, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Nós queremos registrar aqui que foi um prazer compartilhar o nosso estudo com você. E fica o nosso agradecimento e o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e já sabe, quem controla, domina.